Olá, companheiros, companheiras, retornando, né, nessa primeira semana com Elucidações Espíritas, que entrevista dirigente, expositores e escritores espíritas. Dando continuidade, né, à fala do Jorge de Almeida Couto sobre os 10 mandamentos, que na semana passada, nós falamos até o 4º mandamento, o tempo não foi suficiente para ele falar até o 10º mandamento. Nós vamos dar continuidade. Você que está ligando a televisão agora ou entrando via internet, você pode entrar no YouTube, por lá, Programa Elucidações Espíritas, pegar o primeiro, né, que ele falou do primeiro mandamento até o 4º, para dar sequência agora, nesse de hoje, nos 10 mandamentos. Jorge, mais uma vez, retornando, né, que você recebeu muita luz, e nós também, você na sua casa, possa receber muitas bênçãos, muitas luzes, que Deus e Jesus, os benfeitores espirituais, possam estar aqui ao nosso lado e ao lado de vocês também que estão em casa nos acompanhando. Jorge, vamos dar continuidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Maurinho. Vamos continuar nosso assunto. Né? Muito bem. Então, nós ficamos no 4º, vamos para o 5º mandamento, né? O 5º mandamento da lei de Deus. O Jorge Couto, de Almeida Couto, que é presidente do Centro Espírita Trabalhadores da Luz Eterna, não é isso? Situado na Avenida dos Títulos, 835, no bairro Aurora. Jorge, o 5º mandamento, como é que fica? Não roubeis. Não roubeis. Ai, meu povo anda roubando, hein? Maurinho. Mas que barbaridade. Dá a impressão de que nunca ninguém ouviu falar desse mandamento divino. Dá a impressão que está cego, surdo e mudo. Mudo, né? Cego, surdo e mudo para tudo. O roubo hoje, essa prática, ela chegou a um nível que está se tornando, até do ponto de vista de observação, normal. A esperteza. A esperteza, inteligência. Olha, o roubo nós demos o nome de tudo, né? Para falar que não é roubo. Para falar que não é roubo, é corrupção, né? É um nome certo, muitos adjetivos, né, que a gente colocou, mas no fundo é realmente o roubo. Maurinho, falar de roubo hoje, as palavras não vão condizer com a realidade. Não precisa, porque hoje essa questão é vergonhosa. É vergonhosa porque ela está atingindo todas as classes. Parece a desonestidade. A desonestidade hoje ela está tomando um caráter de normal. Como você disse. A lei do menor esforço, eu sou esperto, não é isso? Tomar o que o outro tem com facilidade. Então, esse mandamento, ele traz, dentro da lei divina, a gente precisa entender, que se ele foi colocado, ele tem uma penalidade. Todo o centavo que tirou de alguém, ele vai para a tua contabilidade, a tua conta, o teu débito. Da consciência. Com a evolução, nós fomos criados para atingirmos a perfeição, nós seremos analisados após as nossas reencarnações em todos os quesitos. Vai chegar um momento em que a gente tem a necessidade de dar um passo a mais. Eu falo na questão espiritual. Avaliando nossa ficha, vai bater na questão honestidade. Você roubei demais, caramba, vai pensar, né? A consciência dele vai cobrar. Irmão, temos aqui dentro da sua ficha, você tem um débito. A consciência dele. A consciência. E vai estar escrito lá. Na consciência. Na sua consciência, na nossa consciência, e vai estar escrito na sua ficha de avaliação. Porque quem faz é a gente mesmo. Quem faz somos nós, mas quem está supervisionando toda a avaliação é os nossos benfeitores. Aqueles que tutelaram nossa reencarnação. Alô, acabou com isso. Não estou olhando direito. Companheiro, a gente vai chegar lá e falar assim, mas eu fui muito honesto. Eu fui muito honesto. Aquele golpe, entre aspas, aquele prejuízo que a gente causa a alguém na vida,
este alguém, às vezes, vai superar, mas na lei divina você tem um débito com a humanidade, com a honestidade, e terá que ressarcir, ou seja, colocando-se em prova em reencarnações difíceis, exposto à tentação, e além do mais, né, a devolução. Você me pergunta, nós nos perguntamos, e esse pessoal antigo que, na época da colonização, levaram, né, o dinheiro, enfim, do Brasil, as riquezas? Maurinho, tenha certeza que retornam todos. Hoje estão retornando, são as nossas multinacionais, são os investimentos que retornam para o Brasil. Não quer dizer que tenha que ser pelos caminhos do sofrimento, pelo caminho do trabalho, dependendo da capacidade de cada um. Então nós vemos aí, né, inúmeros recursos entrando novamente, retornando ao país. E assim a vida prossegue, porque Deus é amor. E o sexto mandamento? Olha, é o não levanteis falso testemunho. Esse também é um mandamento que nós estamos devendo. O que é um falso testemunho? É uma mentira, uma não verdade, a maledicência, para ser mais exato. E este vício da maledicência, ele ainda está muito intrínseco na alma do ser. Basta a gente olhar com uma conversa, por exemplo, nós estamos tranquilos, de repente tem uma roda de pessoas falando de alguém. Pois é, maldoso, né? Maldoso. Sem ter, né, dar ao outro o direito de defesa. E sem procurar averiguar se o que falam é verdade. É muito fácil, a gente deixa se levar e acaba envolvendo também, dando a nossa opinião. Com relação aos políticos, com relação aos homens públicos, com relação às pessoas que se destacam. Lembro das obras de Humberto de Campos, que Jesus sentou-se junto aos discípulos numa taberna para tomar um lanche, né? Fazer uma refeição, e chegou um companheiro conhecido de Simão. Que é o Pedro. Que é o Pedro, Simão Pedro. E ele então veio de uma determinada região e Simão perguntou sobre o governante lá. Mas ele teceu. E o Simão também. E entrou na conversa. E porque ele é assim, porque assim ele já era. Ou seja, e Jesus calado. Quando terminou o assunto, Simão se tocou e disse, mas Jesus ficou calado. Ele falou, mestre, o que o senhor fala? Ele falou, Simão, você conviveu com ele? Não, senhor. Você morou na mesma casa dele? Não. Simão, eu tive a impressão que você era tão íntimo dele. Falou tanto. Falou tão. Falou, não, Simão, você tem certeza do que vocês disseram a respeito dele é verdade? Não, senhor. Por que falaram? Jesus é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus. É. Então, aí vem o Emmanuel e diz, se a gente não tiver condições de praticar nenhuma caridade contra qualquer pessoa, pratique a caridade do silêncio. Fecha a boca, né? Fecha a boca. Que não entra mosquito. Lamentável. Como gosta de falar da vida dos outros, hein? Maurinho, e às vezes Eu conheço uma pessoa que fala assim, mas é tão bom falar. É tão bom falar, mas ficava na esquina falando. É tão bom. É uma maldade. Uma maldade, e que muitas vezes essa maldade para quem fala é insignificante, como Porque você a gente disse. não fala o bem, né? Só quer Isso. mostrar as ruindades, né? É insignificante para quem está falando. Mas para quem vai receber, pode ocasionar uma tragédia. Porque quando a gente está falando de uma pessoa, a gente está colocando ele para baixo, a gente para cima. Isso. Achando que a gente está melhor que ele, não é isso? É uma maneira de se promover em cima do outro. Mas a gente deve lembrar, também tem uma história, Sim. Tem uma história de Humberto de Campos, que uma senhora casou, uma moça casou com um jovem companheiro de serviço do esposo na fábrica. E assim que ela casou, passou aquele período, morava perto dessa senhora, maledicente, com certeza.
E todo dia chegava um carro lá com um moço bem apresentado. Ela saía, conversava por muito tempo. Como a maldade está no coração de cada um, ela via naquele moço um possível amante. E, pleiteando a conversa, um dia mais próximo, ela ouviu a pessoa dizer, né, a moça recém-casada, para ele: olha, para uma outra pessoa no telefone, você venha tal hora, porque o meu marido, ele não vai estar nessa hora, não venha antes. Ela deduziu que estava havendo ali uma traição. O marido chegou para almoçar, ela disse: olha, eu tenho um assunto muito delicado, eu gosto muito do fulano, nosso amigo, mas ele bem não casou, já está sendo traído. Mas, mulher, você tem certeza? Tenho, eu vi com os olhos que a terra há de comer. Essa... assim. Como segredo é uma coisa difícil de se guardar, o companheiro muito amigo do jovem, recém-casado, contou. Foi, minha esposa viu assim, sua esposa está te traindo. Ele, para certificar-se disso, foi em casa, fingiu que saiu, ou seja, se escondeu, e pegou ela no telefone, realmente combinando a vinda dessa suposta pessoa no momento que ele não tivesse. Ele saiu desolado, comprou uma arma, não teve coragem de tirar a vida dela, Que amava. Ele suicidou. Suicidou, foi uma tragédia. No dia do féretro lá, né, eles foram desvendando os fatos. O jovem do carro era o veterinário do gato. Que vinha cuidar do gato. Vinha cuidar do gato. E esse jovem era um marceneiro que ela mandou fazer uma cama especial e queria fazer uma surpresa no marido. O homem chegou em casa e disse: mulher, mas veja o que você fez. Ela disse: mas ele também é precipitado. Eu falei por falar. Não pode agir assim. Ou seja, rendeu o quê? Um suicídio. Uma maledição. Vai pagar caro. Com consciência dela vai. Um compromisso muito sério. Uma maledicência pode desestruturar uma família, separar um casamento, provocar uma ruptura, uma ruptura em irmãos. Verdade. Um grupo de familiar. Um grupo de família. E o 7º mandamento? O 7º mandamento está descrito: não desejeis a mulher do próximo. Eu acho o 7º e o 8º, ou seja, já no término, né, nós estamos além do 7º, tem: não desejais a mulher do próximo, não cobiceis as coisas alheias, e não cobiceis, né, nem o boi, nem a... Se você pegar no pé da letra. Mas aí vem aquela questão, Maurinho, esse não desejeis a mulher do próximo. Nós perguntamos: como é que estamos nisso? Como é que está? Cheio de revista de mulher pelada, nua. Geralmente, o pano de fundo desse ensinamento, desses mandamentos finais, é o desejo. Ou seja, nós temos que aprender a conter os nossos desejos. Educação, então. Porque o desejo é a força motriz que vai impulsionar as nossas ações. Jesus disse: pecai por pensamentos. Eu tenho pecado por pensamento. É pelo pensamento que nascem as prevaricações, os adultérios. E é real. Se nós pensarmos nesse campo, nós estamos falando mulher, mas podemos estender, abranger. Desejo ao cônjuge, não interessa. Ele ou ela. Falou mulher, mas é homem e mulher. De um modo geral. Esse desejo, ele vai permanecer como uma vontade, uma força muito forte. E que ele não vai praticar porque às vezes não terá ocasião, mas se tiver oportunidade, ele vai praticar. E através desse desejo, no caso da mulher, do homem, né, do marido, do próximo, vai chegar no ponto do quê? De um adultério. Um adultério, ele pode provocar uma derrocada do grupo de espíritos que estão em família
com a programação definitiva. É tão sério esse mandamento hoje, Morim, vamos pensar um pouquinho. Há tempos atrás, não tão 40 anos, né, nós somos, as cidades tinham os ambientes, as ruas, as casas que eram das vendedoras de ilusão, as casas da luz vermelha, e que era um escândalo. Um escândalo para a sociedade. Elas eram, vamos dizer, maltratadas, né, excomungadas, né, fechavam as portas. Hoje, Maurinho, depois de tanto conhecimento, hoje nós temos inúmeros motéis. E geralmente, a gente observando, esses motéis não são frequentados somente pelos casais. A maioria são adultérios. E desses adultérios, emocionalmente, psicologicamente, vai gerar um conflito de convivência. Criar vínculos. Vai criar um vínculo e desfazer vínculos com a esposa ou com o esposo. E que, quando vem à tona, vem os crimes passionais, vem as separações. Mas matou por amor não existe, né? Não. Os passionais seria por egoísmo. Porque o amor do ser humano ainda é possessivo. Possessivo. Ele se sente dono, né? Não justifica. É. Mas, como não justifica, mas nós estamos numa condição, o ser humano está numa condição, que isso é um comportamento, embora negativo, mas ainda é um comportamento. Quando não parte para os crimes passionais, um dos dois, do casal que foi traído, entre aspas, vai sair prejudicado. Ele vai sair prejudicado emocionalmente. Sim. Tá? Não estou falando nem financeiro, Claro. estou falando emocionalmente. E aí ainda tem os filhos, que entra nesse contexto. Os que temos vai fazer música. A brincadeira que tem por aí. É brincadeira. As músicas hoje, né? Você falando em música, eu lembrei. As músicas hoje, o que está muito, que sempre esteve em voga, é a sofrência, né? Que é o alimento do melancólico, do apaixonado, do traído, né? Mas hoje, se nós pegarmos as desestruturas familiares, parte delas não é só a questão financeira, parte delas está relacionada com adultério de um ou de outro. A oitava é semelhante, né? É semelhante. Então o desejo, Maurinho, ele precisa ser contido. O boi do outro não pode. Não. O carro, né? Que hoje não tem boi, tem carro, né? Carro bonito. Eu lembro de uma... Esse desejo que ele transmite alguma influência negativa para o outro, o que é? É mal para a gente mesmo, né? Para o outro não é? Não. Não é. Olha, o desejo, ele vai, como ele parte do pensamento, o pensamento é a vestimenta desse Esse sentimento. traz uma doença para si, né? Ele atrai. Porque o pensamento cria vida. E segundo os espíritos, ele vai criar a imagem. A imagem desejada. Desejar para ele que não dá conta, se sente, começa a ter uma depressão. Né? Aí o que acontece? Os espíritos desencarnados, lendo o nosso desejo e sabendo que esse desejo vai dar, né, vai culminar ali na queda, na nossa queda, no não êxito do propósito reencarnatório, vão fazer de tudo para que nós tenhamos a condição ou a ocasião de... E a questão do desejo nós emitimos para o outro as nossas vibrações. E se ele estiver na mesma faixa, se você observar... A nona também é o... Qual a nona? Seria não cobiçar o boi, seria o carro, seria a casa, seria essas questões. Exatamente. Porque o roubo parte do desejo. Eu querer tudo. Não aceitar do jeito que eu estou. Isso. Eu quero o do outro. Eu quero a lei mais fácil, né? Então, essa é as leis divinas que foram estabelecidas para um comportamento e que se hoje nós, sociedade, tivéssemos o cuidado de observá-las, ensinando os nossos filhos. Maurinho, eu acho fundamental, porque nós temos
ainda uma cultura de achar que este procedimento tem que ser único e exclusivamente da religião e que frequentamos. No entanto, vamos nos lembrar, vamos pegar uma evangelização de criança? Quando é que a evangelização de criança é realizada no centro, que é o nosso caso? Uma vez por semana. Qual o tempo? 1 hora. Geralmente nas evangelizações tem os preâmbulos, as músicas, né, e etc, etc. Sobrou ali o quê? 30 a 40 minutos para a gente falar de um vasto campo de necessidade. A pessoa vai para casa, e aí? É verdade. Esqueceu. Eram os pais que tinham que dar continuidade. Na mentira. A criança fica observando o pai. A mãe, o pai está tendo o telefone. Ó, não estou não, ó, ele saiu, né? Eu não vou amanhã, porque ou seja, a criança aprendeu que a mentira... Está dentro de casa. A mentira, ela vai trazer benefício, porque o pai faz. E ele já vai adotar esse processo. Jorge, vamos agora falar com os internautas, com as pessoas que estão sintonizadas na TV Cidadania, sobre a Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E eu, nesse momento, peço ajuda aos senhores que estão nos acompanhando. Nós, olha, são 60 idosos, são várias pessoas com transtornos mentais, e nós precisamos de lençóis, toalhas, muitas coisas. Olha, faça doação, faça uma visita, leve sua doação, vá pessoalmente conhecer, né? Você pode acertar pelo telefone 3234-8712, 3235-8010, 3235-3129. E o e-mail também que está aí na tela da sua televisão, para você saber o e-mail nosso, para fazer uma visita. Nós aguardamos a sua ajuda. Retornando então, falando aqui com o Jorge de Almeida Couto, presidente do Centro Espírita Trabalhadores da Vida Eterna, situado ali no bairro Aurora, né? Na Avenida dos Títulos 835. E o tema, os 10 mandamentos, nós já chegamos no 8º, não é isso? Nós finalizamos, porque nós resumimos 3 ou 4 que está ligado ao desejo. 10 é o desejo. Isso, seria não cobiçar o boi, nem o asno, nem né? Tá. E seria transferido isso aos bens, né? Engraçado, Jorge, que uma pergunta no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei? Justamente aí na fala, consciência. Na consciência. Essas várias reencarnações, nós não estamos praticando por maldade, por rebeldia, porque está na nossa consciência, não? Quando a gente erra sabendo que está errando ou não. Correto. A não ser que for um F70, um deficiente, né? Que na psiquiatria é o F70, acima de 70, o que é anormal, né? Que não tem, sabe que é o dia que é hoje, quanto a sua idade. Mas as outras pessoas têm, sabe que está errando, né? Sabe. Então já porque vivemos várias vezes. A gente não está sabendo isso que você está falando, mas está gravado, não é isso? Quando lesa alguém, está sabendo que está lesado. Lesou, né? Ele cobrou dele, não cobrou? Cobrou. Diz que quando pergunta se uma coisa está errada, é porque ele já sabe que está errada, não é isso? Justo. É interessante. Maurinho, eu acho essa colocação sua interessantíssima. Na questão de número
116 até a 130 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar algumas respostas nesse sentido. As leis de Deus estão gravadas em nossa consciência desde a nossa criação, desde o momento em que nós iniciamos o ponto de partida. Porém, essas leis, pela imaturidade do ser em determinadas idade, fala idade espiritual, não idade física, elas estão gravadas o seguinte: eu sei o que é certo e o que é errado. Mas eu não compreendo. Não compreendo, não entende. Isso. Inocente não tem. Somente através das vivências vividas, sentidas, é que nós vamos sedimentando o porquê. Porque até então eu sei, errado. Aquilo que nós dissemos aqui bem antes, vamos lembrar, que com relação à imaturidade. À medida que eu vou conhecendo, o meu livre-arbítrio vai se tornando mais, eu saberei usá-lo de melhor maneira. Isso, da melhor maneira. Por quê? Ontem, há algum tempo, eu falo por mim, que eu venho de uma cultura católica, e a igreja a qual eu fui educado... Você deve ter sido um padre. Não sei, não é. Jorge, nós estamos encerrando. Tá, nós vamos retornar em outro momento, né? Olha, qual os horários de reuniões? Rapidinho lá no centro. Nós temos na terça-feira, das 8 às 9, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Das 8 às 9, você fala 20 horas. 20 às 21. Né? E 15 minutos depois nós temos um trabalho de vibrações e preces aos alcoólatras e aos suicidas. Na sexta-feira temos o trabalho das 20 às 21 de evangelho, né? De evangelização, no caso palestras. Tem o passe, temos o tratamento espiritual logo após. No sábado nós temos a confecção da sopa, evangelização dos adultos, evangelização de criança e passes. Muito bem, ó. Te agradecemos, né? Eu que agradeço, aceitado. Gente, retornaremos na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço, fique com Deus. Jorge, você retorna depois. Obrigado. Um abraço, gente.